Se você abriu sua corretora nos últimos dias e viu praticamente tudo vermelho, calma. Antes de tomar qualquer decisão impulsiva, você precisa entender uma coisa. Semanas como essa não são novidade para quem investe em fundos imobiliários. Elas assustam, fazem parecer que algo muito grave está acontecendo e levam milhares de investidores a cometer exatamente os erros que destroem patrimônio no longo prazo. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Porque em semanas de forte volatilidade, muitas pessoas perdem mais dinheiro pelas próprias decisões do que pela queda do mercado em si. O mercado oscila. Isso é normal. O problema começa quando o investidor deixa a emoção assumir o controle. Então, se você investe em FIIs e está vendo sua carteira cair, assista esse vídeo até o final, porque existe uma grande diferença entre um investidor que constrói patrimônio e um investidor que destrói patrimônio durante momentos como esse. E o mais curioso é que, muitas vezes, o que você precisa fazer não é algo complexo. Na verdade, muitas vezes a decisão mais inteligente é justamente não fazer nada. Mas antes de explicar o que fazer, precisamos falar sobre aquilo que você definitivamente não pode fazer. O primeiro erro é provavelmente o mais caro de todos: vender na baixa por pânico. Esse é o erro número um. E talvez seja também o erro mais comum. Muitos investidores não perdem dinheiro porque escolheram ativos ruins. Eles perdem dinheiro porque não conseguem lidar com volatilidade. Eles compram quando está tudo subindo, sentem confiança, acreditam que agora entenderam o mercado. Mas basta uma semana de queda mais forte para toda essa confiança evaporar. A mente humana odeia perdas. Ver patrimônio diminuindo gera desconforto real. Ansiedade, urgência, sensação de que é preciso fazer alguma coisa imediatamente. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando você vende no meio de uma queda por medo, você transforma uma perda temporária em prejuízo definitivo. Aquilo que antes era apenas uma oscilação no papel vira perda real. Acabou. Dinheiro foi embora. E o mercado costuma ser cruel com quem age assim. Porque muitas vezes o investidor vende justamente perto do fundo. Dias ou semanas depois, o mercado recupera parte da queda e ele já está fora. Perdeu patrimônio e perdeu recuperação. Nos ciclos de mercado, isso acontece repetidamente. Quem tem experiência já viu esse filme várias vezes. O mercado cai, gera pânico, expulsa investidores impacientes e depois recompensa quem teve disciplina. Por isso, volatilidade não destrói patrimônio sozinha. A impulsividade, sim. O segundo erro é confundir queda de cota com deterioração real do patrimônio. Esse ponto é fundamental. Quando um fundo imobiliário cai 5%, 8% ou 10% na bolsa, isso não significa automaticamente que o patrimônio real do fundo piorou. Pense comigo. Se você investe em um fundo logístico, os galpões continuam existindo, os contratos continuam ativos, os inquilinos continuam pagando aluguel. Se você investe em shopping, o shopping não evaporou porque a cota caiu. As lojas continuam abertas. As vendas continuam acontecendo. O fluxo de pessoas continua existindo. Se você investe em fundos de papel, os CRIs continuam gerando fluxo de caixa, desde que não exista deterioração de crédito. Ou seja, a bolsa precifica medo muito antes de mudanças reais acontecerem. A cota reage rapidamente. O patrimônio físico não. Muitos investidores olham apenas para o home broker e esquecem que por trás daquele ticker existe patrimônio real. Existe ativo, existe geração de caixa, existe operação. Então, antes de surtar porque sua cota caiu, pergunte: o patrimônio do fundo realmente piorou ou só o mercado está precificando o risco macro? Essa diferença muda tudo. O terceiro erro é parar de acompanhar os rendimentos mensais. Isso aqui é impressionante. Muitos investidores em FIIs dizem investir por renda passiva, mas quando o mercado cai, esquecem completamente esse objetivo. Passam a olhar apenas cotação. Só tela, só preço, só queda. E ignoram aquilo que realmente importa: os rendimentos. Se o fundo continua distribuindo dividendos normalmente, isso significa que sua máquina de renda continua funcionando. Você continua sendo remunerado enquanto espera. Isso é uma enorme vantagem dos fundos imobiliários. Enquanto ações podem passar longos períodos sem distribuir caixa, muitos FIIs continuam pagando mensalmente.
Então, se os dividendos seguem saudáveis, por que entrar em pânico? Queda com manutenção de proventos pode representar oportunidade, não problema. Você recebe renda e ainda pode comprar ativos mais baratos. É literalmente o cenário que muitos investidores esperam para acumular posição. Mas quem olha apenas cotação não enxerga isso. Enxerga apenas vermelho. E vermelho gera medo. O quarto erro é tomar decisões olhando somente preço de tela. Preço isolado não conta história nenhuma. Uma semana de volatilidade pode derrubar ativos excelentes junto com ativos ruins. O mercado não faz distinção emocional. Ele simplesmente reage. Por isso, olhar só preço é análise incompleta. A pergunta correta não é quanto caiu. A pergunta correta é: o fundamento mudou? A vacância aumentou? Houve inadimplência relevante? O gestor sinalizou deterioração operacional? O fundo perdeu receita estrutural? Existe problema real no portfólio? Se a resposta for não, então o preço sozinho não deveria ditar sua decisão. Oscilação de curto prazo não define qualidade de ativo. E investidor de renda precisa internalizar isso. Quem compra fundos imobiliários deveria estar muito mais preocupado com geração de caixa e qualidade patrimonial do que com oscilações semanais. O quinto erro é tentar fazer preço médio sem critério. Esse é um erro sofisticado, porque parece inteligente, mas nem sempre é. Comprar queda pode ser excelente. Aliás, muitas grandes oportunidades surgem exatamente em períodos de estresse. Mas existe uma condição: qualidade. Você não deve comprar qualquer fundo só porque caiu. Mercado não distribui desconto gratuitamente. Às vezes caiu por oportunidade. Às vezes caiu por problema. São coisas diferentes. Antes de aportar mais, analise fundamentos. O fundo possui gestão confiável, patrimônio sólido, histórico consistente, boa previsibilidade de renda, baixa deterioração operacional? Se sim, queda pode representar desconto. Se não, você pode estar apenas aumentando posição em algo problemático. Preço médio não é estratégia mágica. Preço médio sem análise é só insistência irracional. E mercado pune insistência cega. O sexto erro é ignorar completamente cenário macroeconômico. Isso também acontece muito. Alguns investidores entram em FIIs acreditando que basta comprar e esquecer completamente contexto econômico. Não funciona assim. O mercado está inserido em ambiente macro. E 2026 é um ano naturalmente mais volátil. Temos incertezas fiscais, cenário eleitoral, juros elevados e sensibilidade maior ao risco. Nada disso deveria surpreender. Esse cenário já era esperado. Quem montou carteira de FIIs sem considerar volatilidade provavelmente entrou com expectativa equivocada. Investimento em renda variável não oferece linha reta. Mesmo ativos conservadores sofrem pressão em determinados momentos. Então, ignorar macro não é maturidade. É negligência. Você não precisa virar economista, mas precisa entender contexto. Precisa saber por que o mercado está nervoso. Precisa distinguir ruído de deterioração real. E aqui chegamos ao ponto principal. Afinal, o que fazer numa semana como essa? A resposta pode decepcionar quem busca ação imediata. Mas geralmente é simples. Acompanhar fundamentos. Só isso. Leia relatório gerencial. Veja se dividendos foram mantidos, observe vacância, analise inadimplência, cheque movimentações do gestor, avalie pipeline, verifique alavancagem, entenda se houve mudança estrutural. Se tudo segue saudável, então talvez nada de relevante tenha mudado além do humor do mercado. E o humor muda rápido. Muito rápido. O mercado é uma máquina de transferir patrimônio dos impacientes para os pacientes. Essa frase é repetida há décadas, porque continua verdadeira. Semanas de volatilidade geram desconforto, mas também geram oportunidades. Quem entende isso começa a enxergar quedas de forma diferente, não como ameaça imediata, mas como parte natural do ciclo. O investidor de FII precisa decidir qual jogo está jogando. Se entrou buscando renda passiva e patrimônio no longo prazo, então não faz sentido reagir emocionalmente a cada oscilação semanal. Seu foco deveria ser geração de renda crescente, reinvestimento e acumulação patrimonial. Não movimentos frenéticos, não decisões impulsivas,
não tentativa de acertar timing perfeito. Timing perfeito é mito, disciplina é realidade. No fim, mercado volátil não é inimigo do investidor de fundos imobiliários. É inimigo do investidor impaciente. Quem entende fundamentos, sobrevive. Quem controla a emoção, prospera. Quem age por pânico costuma financiar a oportunidade de alguém mais disciplinado. Então, antes de clicar em vender, faça uma pausa analítica. Pergunte: algo realmente mudou no meu ativo? Ou estou apenas reagindo ao medo coletivo? Essa pergunta pode te poupar muito dinheiro. E talvez esse seja exatamente o diferencial entre quem constrói liberdade financeira e quem vive preso em ciclos de euforia e pânico. Se você quer investir em FIIs de forma inteligente, precisa aprender a atravessar semanas como essa sem perder clareza. Porque momentos de tensão fazem parte do caminho. Eles não são exceção, são teste. Teste de convicção, teste de estratégia, teste emocional. E o mercado sempre cobra aprovação. Agora me conta aqui nos comentários. Você está aproveitando essa queda para comprar, apenas segurando posição ou pensando em vender? Quero entender como você está reagindo nesse cenário. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mercado com mais racionalidade, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui você encontra análises completas de fundos imobiliários, estratégias de renda passiva e conteúdos para investir com mais inteligência e menos emoção. Nos vemos no